seguindo para lá. Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar nessa segunda-feira, 16 de abril de 2007. Lembrando agora, nós queremos falar com vocês a respeito do acidente que o nosso companheiro Vicente sofreu. Certo? Nós, gente, no mal, ninguém mexe com a gente, porque está todo mundo no mal. Agora, quem está no bem tem que dobrar a vigilância, certo? Qualquer coisa que a gente for fazer que implica em perigo, em risco, a gente tem que parar de rezar, tem que parar de pensar em Jesus e tem que fixar nossa mente no objeto que a gente está tocando. Quem ama Jesus, quem ama os amigos espirituais, pega um carro rezando, vai bater. Entenderam bem? Então temos que ter o máximo de cuidado. Isso aqui é o que eu queria falar com vocês, aproveitando a presença do Vicente, para que a gente possa entender um ponto-chave. No bem, nós incomodamos, tá? No bem, nós somos persona não grata no planeta Terra. Certo? Semana passada eu tive um ataque cardíaco, uma coisa fora do comum. Certo? Não é normal. Eu andei comendo uns bombons aí, mas não acredito que não é isso que vai me fazer mal. Não é? Então pode o plano espiritual inferior ter aproveitado a minha invigilância, não é? Que o meu organismo já não aguenta mais certos alimentos. Entendeu? Então eu fui invigilante, não resisti à tentação e, não é? Ainda me deram uma caixa de bombom. Eu ainda perguntei, posso dar para 2 sobrinhas? Pode, claro que pode. E eu cheguei com a caixa de bombom aqui, comecei a virar ela, girar ela, namorar ela e não resisti. Então, fiz tolice e provavelmente o plano espiritual me deixou também à deriva para que eu entendesse que quem assume um compromisso espiritual como nós, não é? Não podemos facilitar não. Tá bom? Alguma dúvida aí? O chocolate ele provoca arritmia. Provoca arritmia. Quando você diz que no bem não devemos estar em oração, assim, rezando, né, pedindo a Jesus, a gente não tem que se proteger, se prevenir, se cercar de bons fluidos, enquanto procurando fazer esse bem, que alguém está contra. No bem, Edna, é a maior das preces. Não tem prece mais valiosa do que você estar no bem. Está vivendo o seu espaço de tempo que você tem daqui para frente, não se envolvendo com erros alheios, não condenando, apenas mentalizando: oh meu Deus, eu melhorei, dá uma chance àquele companheiro, àquela companheira. Deu? Somos autodecos, no caso. Nós somos, no bem nós funcionamos como um para-raio, porque no bem tem pouca gente, no mal tem gente em excesso. De acordo? Certo? No bem falta gente, no mal está sobrando gente. Então, quando no bem, minha amiga, nós estamos primeiro sozinhos, porque não tem energia sobrando para ser doada. Tanto que quando, por exemplo, numa casa que tem que dar um passe, primeiro a gente arreia, para depois receber a energia. Por que não recebe a energia na hora? Está entendendo, gente? Não é? Por isso que as casas espíritas sérias aconselham no máximo meia dúzia de passes para cada reunião. As casas espíritas sérias, não é? Se tem mais gente do que meia dúzia para cada médium ou para cada passista, porque o passista pode não ser médium, mas dando passe está praticando a mediunidade indireta, tá? É preferível fazer um passe coletivo. Os médiuns dão as mãos, intercalados entre os que vão buscar o passe, intercalados, não juntos, intercalados, e fixam as mãos e aí distribuem a energia
relativa. Onde essa energia relativa, quem buscou o passe recebe 10%. Depois no resto da noite recebe os 90%. Tá? Viu? E eu garanto isso, eu não estou brincando com vocês. Inclusive uma dessa obsessão, segundo Pastorini, o médico não deve receber mais de 3. Pois é. Porque em caso você recebendo 10 mais. Exato. Na desobsessão é pior ainda. Não é? Então, livro dos Espíritos só tem alguma coisa ficou para trás? Só uma pergunta, quando você fala, quando a gente estiver, você falou dirigindo, né? Esquece a prece, Esquece a prece, esquece Jesus, esquece a ajuda, o apoio. Esquece o ser útil, esquece o servir. Põe os seus dois olhos centrados no objetivo que você está caminhando, que já você está dirigindo. Prece. Se você estiver no bem, você tem proteção indireta dirigindo um carro. Certo? Certo. Porque dirigindo o carro e pensando, Jesus é bom, aí protege, quando vai deixar eu bater, está fazendo igual os evangélicos. Igual os evangélicos. Que entrega tudo. Lembrou bem. Lembrou bem. Que entrega tudo na mão de Jesus e não pode. Eu não posso. Os evangélicos podem até receber proteção, porque eles são ingênuos. Exato. Nós não somos ingênuos, tá? Olha, gente, eu vou lhe assegurar com toda a convicção, se ele voltou para uma posição inferior, ele viveu do lado de fora dele a doutrina espírita, mas do lado de dentro ele não tinha nada com a doutrina espírita. Entendeu bem, certo? Porque ser espírita é uma coisa e estar na doutrina espírita é outra. Eu acredito, Vicente, que os prosélitos da doutrina espírita são 1% do 1% da humanidade espiritualizada. De acordo? Então se tiver no Brasil, o Brasil deve ter aí pelo menos uns 5 milhões de espíritas, pelo menos. Desses 5 milhões, se tiver 50 mil com o pé no chão, é muito. Entendeu? 5 milhões, se tiver 50 mil, quer dizer 1%. Entendeu? O que tem aí, minha jovem? Certo. Você fala para entrar em outra questão? Ou Não. para entrar em... Não. Nós vamos ver o que está devendo aí. Só para responder. Falar sobre o ferro especial que alimenta o cérebro e depois falar sobre o derrame cerebral. Derrame cerebral? Nossa, que horror! Vamos fazer o seguinte: eu não me preparei sobre o derrame cerebral. Vamos deixar para a semana que vem. Segunda-feira que vem você me cobra, da hora que você chegar. Tá bom. Tá? Aliás, vocês não tinham chegado? Segunda-feira que vem é dia 30. Aliás, segunda-feira que vem é dia 23. Nós teremos uma reunião. Na outra segunda-feira, dia 30, nós não teremos. E a partir de 8 de maio, terça-feira. Tá bom? Não esquecem não, né? Não. Não. Ouviu, Tânia? Só que eu não vou poder vir, não. Né? Você tem outro compromisso. O que ele vai fazer, né? Lamento, mas quando tiver folga lá, você vem. Tá bom? Certo? Então tá. Então, vamos lá. Ferro especial. Vamos lá. Veja bem, gente. O átomo da mina de ferro é um átomo com o princípio inteligente do lado de fora. O átomo do feijão que tem ferro é com o princípio inteligente dentro do átomo dentro do feijão. Vamos para outro caminho. Nós temos o átomo. O átomo tem seu núcleo. O núcleo tem seu cromossomo. O cromossomo tem o gene. O gene tem a materialização de si próprio através do DNA. Devagarinho que é difícil, tá? Certo? Então vamos lá de novo. Começar tudo de novo, né? Eu vou cansar vocês hoje, tá? Mas isso é importante vocês ficarem sabendo, não é? O assunto é ferro especial, tá? Ferro especial é o ferro que saiu da mina de ferro, só que modificado. Ele sai da mina de ferro, viaja
Ele viajando, o princípio inteligente do átomo do ferro, saído da mina de ferro, o princípio inteligente começa a lutar para entrar no núcleo. Agora, por que ele começa a lutar para entrar no núcleo? Porque pura e simplesmente o princípio inteligente tem informações espirituais, mas ele só sabe entrar num corpo concreto, num corpo materializado, não é? Agora, como é que ele entra? Então vamos lá, isso aqui é mais difícil, está melhor. Então veja bem, como é que é construível um átomo? Nós já estudamos isso aqui, né? O princípio inteligente está varando o cosmos livre. Tem mais nada, é só o princípio inteligente. Só que o espaço que ele penetra no espaço, via de regra 300 mil quilômetros por segundo, uma velocidade astronômica, né? Ele vai adquirindo poeira e vai imantando-se dessa poeira e vai ficando pesado. Essa poeira que ele vai se imantando, o que acontece? Vai pesando, ele viaja em linha reta, energia dinâmica, viaja em linha reta, mas vai pesando e vai entrando em curvatura por causa do peso da energia do lixo atômico agrupando nele. Ele está dentro e a energia vai agrupando em torno dele, até pesar tanto que aí ele vai girar num só lugar, girar em volta dele mesmo. Aí ele passa a ser um átomo com uma condição especial. Ele gira em torno dele mesmo, rotação, porque o lixo atômico grudado nele não deixa que ele saia do lugar, mas ele está uma proteção, ele está girando em torno dele, rotação. Só que o lixo atômico carrega consigo os chamados elétrons. Elétron, o que é? É o filho do princípio inteligente. Já foi? Então esses elétrons começam a girar em volta da rotação do núcleo do átomo, porque o núcleo é que gira rotatoriamente e o elétron gira em translação ou em translação, não sei, não é? Está entendendo? Aí que dá energia. Aí vamos chegar lá, calma, chegar lá. A energia já está contida no átomo, já tem físicos que já medem essa energia, certo? Então vejamos, então o núcleo do átomo, ele concentra dentro do núcleo o chamado cromossomo. O que é o cromossomo? É uma proteína separada que está contida no núcleo do átomo. Uma proteína. Agora, nós temos, dentro do cromossomo, nós temos o chamado gene, genogene. O que é o gene? Gene é o filho dessa proteína, certo? Agora, seguindo ao gene, tem o DNA. O que é o DNA? O DNA é a materialização da informação do núcleo do átomo. De acordo? Tenham paciência que vocês vão pegando devagarinho e depois a gente chega lá de uma forma mais adequada, porque essas informações são informações que a ciência humana não as tem. Está claro? A ciência humana não as tem. Um dia terá. De acordo? Então vamos no DNA. O que é o DNA? O DNA é a energia materializada da informação que o DNA carrega. O DNA carrega uma informação. Que informação? As coisas pensadas pelo espírito dentro do cérebro, do corpo dele, faz com que essas coisas elas criem quadros mentais, quadros pensados, quadros gerados. Ou seja,
Cada átomo do meu corpo tem todo o meu espírito aprisionado na informação do DNA do átomo. Está dando aí ou está difícil? Eu sei que é complexo, certo? Sim. Pelo que você está falando, eu posso dizer que o átomo, durante essa viagem do princípio inteligente, ele é a síntese do espaço, no espaço. Olha, A gente tem várias sínteses, seria o cosmos, né? Certo amigo espiritual deu a seguinte informação, que o planeta Terra é um átomo gigantesco, tá? Então, um átomo pequeno tem todas as informações que o planeta Terra tem. Só que o planeta Terra é um átomo gigantesco materializado. O átomo micro, ele tem todo o planeta Terra, só que informação subconsciencial, gravada, registrada nas entranhas do átomo. Certo? Pergunta Kardec na questão 540. Os espíritos exercem ação nos fenômenos da natureza? Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instinto ou irrefletido impulso? Nenhuma coisa nem outra, tá? Então aqui, ó. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza, quer dizer, que tomam conta da chuva, do sol, nesse meio dos ventos, de tudo, dos ares atmosféricos, não é? Operam com conhecimento de causa? Operam, sim, com conhecimento de causa, obedecendo uma força irresistível de algum amigo espiritual superior que não habita a Terra, tá? Isso. Vamos ver aqui. Usando do livre-arbítrio, esses espíritos, de fato, eles obedecem um comando superior a eles. Então, eles não usam do livre-arbítrio. Ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Calma com isso. Aqui vamos cá no final. No final diz, aqui ó, primeiramente executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Ou seja, um átomo serve só para o mundo material. Agora, o princípio inteligente que está evoluindo, viajando, aprendendo no mundo material, esse princípio inteligente está viajando no material para ser fora do material. Ou seja, para vivenciar o abstrato. O abstrato tem tudo, o concreto tem a relatividade. De acordo? Concreto tem a relatividade. Meu corpo de carne é concreto, tem princípio, meio e fim. Eu, ser espiritual, comandante desse corpo concreto, vou precisar de muitos corpos para somar aptidões, para somar experimentações. Está melhorando aí? Tá? Está melhorando aqui. Agora, olha o final aqui, ó. Depois poderão dirigir as do mundo moral. Esse que foi falado, né? É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Ou seja, não é o átomo que se transformou em arcanjo, mas é o arcanjo que, viajando no átomo, saiu de dentro de si mesmo. Tá? Viu? Então, o átomo tem o arcanjo. Mas o arcanjo, lá no átomo, ainda não tem ele. Então, eu viajo hoje num corpo chamado Zé Miranda. Não sou, nunca fui, nunca serei Zé Miranda. Deu aí? É aquela viagem ali do abstrato ao concreto. É aquela viagem ali do abstrato ao concreto. Pois é. Oi? Eu não concordei, eu não entendi esse amigo espiritual seu que falou que o átomo da Terra é como se fosse um átomo gigante. Então, automaticamente você está afirmando que todos os átomos são iguais. Então, presta atenção. não dá pra... Não, acontece o seguinte. O que acontece na nossa evolução? Uma unidade.
Essa unidade chama-se Deus. Se você não entender, cobra, tá? Essa unidade chama-se Deus. Mas nós hoje não temos como ver Deus, concorda? Então esse Deus, no nosso atual estágio evolutivo, se dividiu em 92 partes, que são os 92 elementos químicos, que vão do hidrogênio ao urânio. Então, por que Deus sabe o que nós fazemos? Porque nós temos um corpo composto de hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Agora, como é que ele sabe? Porque assim como o arcanjo está dormindo no átomo, e não é arcanjo ainda, Deus, ele se colocou dentro do átomo, sem necessariamente, sem obrigatoriamente estar dormindo, esse Deus. Nós não temos um corpo composto de muitas partes? Esse corpo composto de muitas partes, se eu estou mal-humorado, o dedão do meu pé vai ficar difícil para eu caminhar com ele, vai ficar pesado, vai ficar, ele vai ter até certos, não tem mulheres que todo dia tem que lixar a sola do pé? Por quê? Porque são mulheres que, não sabendo viver, deram ênfase a outras coisas, esquecendo de mandar a circulação sanguínea lá para o dedão do pé. Então, esquece de mandar a circulação sanguínea para o dedão do pé. Ficou preocupado demais com a cara delas no espelho. É isso ou não? Hein? É isso ou não? Eu não estou falando besteira não, né? Ficou preocupada demais com a cara delas no espelho. Então, o importante é a aparência do rosto. E elas ficam naquela ansiedade, preocupando-se só com isso. O sistema neurovegetativo delas começa a trabalhar com dificuldade. Porque quando eu ingiro o alimento, primeiro o estômago tritura o alimento. Depois os rins é que tem que trabalhar esse alimento, para mandar o alimento corretamente para como é que chama lá, gente? O intestino lá, como é que chama? Hein? Hein? Não. Você quase chegou lá, né? Os rins é que são o ponto-chave da vida, não é o coração. Tá claro? Os rins funcionando errado matam o coração. Mas o coração funcionando errado não mata o rim, tá? Então os rins é que estão o ponto-chave. Se eu não sei administrar o que eu estou ingerindo, eu vou fazer com que a parte do meu corpo tenha ênfase, esquecendo de outras partes. Esquecendo de outras partes, o que vai acontecer? Meus rins vão funcionar com precariedade. Aqueles gases que deveriam ser mandados para a corrente sanguínea, para ir para todas as partes do corpo, eles se cristalizam no caminho, porque eu estou pensando coisas erradas. Está dando ou não? E cristalizando no meio do caminho, não chega lá no pé. Não chegando lá no pé, os gases vão ser levados com sacrifício, os infinitesimais cristais, até os terminais nervosos do pé. E esses terminais nervosos, eles cheios de cristais, eles impedem o fluxo sanguíneo. Impedindo o fluxo sanguíneo, o pé fica grosso. Aí lixa. Só que vão mais cristais. Não se esqueçam do ponto-chave. Meu corpo produz o excremento dele mesmo através dos poros da epiderme. Está claro? De acordo? A epiderme é o vaso sanitário do nosso corpo. Não se assustem, não. Eu tenho que falar assim para ficar bem claro. Tá? A epiderme é o vaso sanitário do nosso corpo. Sendo que os átomos mais fortes, mais saudáveis, são levados primeiro para o cérebro. Cuidado com os átomos indo para o cérebro. Ingerindo alimento, aspirem com calma. Quando vocês mandarem a ejaculação sanguínea dos glóbulos vermelhos para o cérebro,
retenham esses glóbulos vermelhos um pouco de tempo no cérebro, para que o oxigênio no cérebro possa se dividir em todas as partes no cérebro, porque o oxigênio, eu aspiro e respiro, eu aspiro e respiro, vai só para um ponto do cérebro, não vai para todos os pontos. Aí o que vai acontecer? Eu, antes de ficar velho, vou começar a ficar esquecido. Entendeu bem? Por quê? Má circulação no cérebro. O terminal hemisfério norte está no meu cérebro. O terminal hemisfério sul está no meu pé. De acordo? Se eu mando má oxigenação para o pé, eu mando também para o cérebro. De acordo? Está claro aí? Como mandar mais oxigênio para o cérebro? Não permitam que ninguém ponha vocês com raiva. Se estiverem com raiva, passem fome, bebam água. De acordo? Certo? Bebam água. Que a água só faz bem, que a água lubrifica. Agora, o alimento ingerido, pessoa nervosa, com pressa, não é? Você está lá almoçando, seu chefe lá começa, graça isso, graça e aquilo, não é? Chega a gente aí na hora do almoço, às vezes eu estou comendo, eu já tenho um prato aí para tampar o prato, um prato subsalente para tampar o prato, a pessoa conversa comigo o tempo que quiser, depois eu como o resto do almoço frio, não tem importância, porque eu não como com raiva, eu não posso negar atender as pessoas, entenderam bem? Agora o telefone eu desligo, a pessoa que bate aí na porta eu não faço isso. Agora, se eu estou nervoso, se eu estou preocupado com as dívidas, é preferir passar água, porque passar água pode passar 15 dias sem comer nada que não morre, eu garanto. De acordo? Agora, a pessoa que diz assim, eu estou morrendo de fome, tem alguma coisa errada com ela, tá? Eu não existo para morrer de fome. Isso não existe. É vício, são anomalias de um funcionamento existencial completamente errado. Agora eu quero saber se eu posso prosseguir. Pode. Sim, meu caro. Essa questão do cérebro é isso. Eu posso dizer que a ansiedade provoca esquecimento? Que você vai respirar diferente, mas... Você pode dizer que a ansiedade conturba seus órgãos, em especial os mais vulneráveis, e conturbando seus órgãos, eles vão morrer antes do seu corpo apresentar sinais de velhice. Ou seja, vamos dizer que seu pai fumou, você não fuma, você já nasce com vulnerabilidade no aparelho respiratório. Vamos dizer que seu pai bebeu, você não bebeu, você já nasce com vulnerabilidade no fígado, e assim sequencialmente. De acordo? Então, lei de causa e efeito é um fato, só que não é um fato para nos punir, mas é um fato para fazer com que a gente reconstrua a gente mesmo, reconsidere. Então, não permitam que ninguém deixe vocês nervosos, que se vocês permitirem que alguém deixe vocês nervosos, vocês vão fazer besteira. O caso do nosso amigo Vicente. Se alguém está discutindo com o Vicente lá, tomara que não seja esse caso, está lá apoquentando o Vicente, precisa isso, precisa aquilo, precisa aquilo outro, e você está precisando concentrar na peça, você leva a tinta, entendeu bem? Então, alguém está apoquentando você, Vicente? Desliga a serra, atrasa tudo, mas deixa a madeira lá quieta, e se alguém estiver ali apoquentando você, você vai se dar mal, e alguém não está nem aí, porque ele existe para escandalizar e para prejudicar você. Deu?